Olá, olha a galera chegando. Boa noite, Valéria. Boa noite, Maria. Boa noite, Franciele. Vamos convidando a galera. Otton acabou de chegar, boa noite. E já já nós temos o nosso querido Yuri Ribeiro, que é o primeiro convidado dessa noite. Logo depois vem Rosane Goffman e ainda hoje a live da diretora. Para todos vocês, convidem a galera, porque hoje que não falta é gente bacana para poder a gente perguntar, para participar. Valéria, vai lá no grupo, chama, convoca a galera toda. Maria também tá intimada a convocar a turma inteira, porque hoje vai bombar essa live, viu? É óbvio que você é o meu convidado para lá de especial. Eu estou aqui ansioso para poder estar contigo. Ó o Luciano aí, gente. O Luciano acabou de chegar. É ele, o Luciano querido, o nosso Luciano. Luciano, convoca a galera toda para vir para cá, porque hoje nós temos muitas perguntas para o nosso Yuri Ribeiro, seguido também da nossa querida Rosane Goffman. Hoje tá para lá de especial. Que terça-feira, hein, gente? Terça-feira incrível. Ó o Johnny Horner chegando também, nosso querido. Bem, lembrando que amanhã eu tenho uma live às 7 horas da noite com o querido Marco Antônio Faleiros, o carnavalesco Em Cima da Hora. Ele vai contar tudo. Olha aí ele, chegou o nosso convidado. Vamos pegar esse aviãozinho aí e mandar para a turma inteira, tá, gente? É a turma toda no avião. Pega o dedo no aviãozinho. Olha o Joelson, querido aí. Boa noite, Joelson. Boa noite, meu querido. E aí, tudo jóia, Bonfim? Como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Melhor agora que eu tô recebendo um dos atores mais carismáticos que eu já conheci. Bacana demais estar contigo aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado por compartilhar esse espaço e a gente poder bater esse papo aqui. Obrigado. Bacana, bacana. E para você que está entrando agora, gente, enquanto ele vai direitando ali o aparelho, eu vou apresentar o meu querido convidado de hoje. Ele é ator, apresentador, locutor, idealizador do grupo teatral Os Trágicos. No teatro coleciona sucessos, tais como Hamlet ou Morte, Faz de Conta que é Tempestade, Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste. Tem passagem pelo cinema e também pela TV. Comandando Curta Praia, ele colocou diversos cariocas para malhar e ainda tem tempo de estudar psicanálise. Senhoras e senhores, é o nosso querido Yuri Ribeiro. Ô, louco! Eu fiquei feliz demais com essa apresentação, gente. Que currículo! E vamos lá, Yuri. Primeiro, eu quero saber desse mega sucesso seu, que é a peça Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste. Uma peça que rendeu diversos prêmios, inclusive o prêmio Fita. Eu estava lá no dia que vocês foram premiados. Bacana demais. Fala tudo pra gente. Como surgiu essa ideia? De onde surgiu? Como virou o espetáculo? Abra seu coração. Vamos embora. Vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste? É a pergunta que não queria calar de jeito nenhum na época. Na época eu era casado e a gente passou por algumas questões pelo fato da gente ter uma diferença grande de idade. Eu e minha ex-mulher, a Cláudia, são 25 anos de diferença. E aí, num dado momento, a gente estava num restaurante e a gente tinha tido várias coisas engraçadas. Teve uma vez, por exemplo, que uma senhorinha no supermercado viu ela e, na época, o meu enteado mais velho, e falou assim, é tão lindo ver assim os filhos ajudando a mãe. Aí a gente concordou com ela e deu um beijo. E aí, não era maldade, era desinformação e falar sem pensar, né? Sim. Mas teve uma vez que foi no restaurante, na Gávea, e aí o garçom, na hora que eu pedi a conta para ele, peguei o meu cartão, entreguei na mão dele para pagar a conta, naquele dia eu ia pagar, ele botou na maquininha, e aí ele falou, débito ou crédito, senhora? Aí eu falei, então, querida, é débito. Aí ele colocou, e aí, beleza, eu puxei a maquininha, coloquei a senha e tal, ele arrancou o papelzinho assim, ele nem perguntou se o cliente queria ou não, e soltou do lado dela da mesa. Então ele estava sugerindo que ela estava bancando, alguma coisa. Só que nesse dia a gente não soube lidar com bom humor, assim, a gente não foi leve. E aí a gente levou para casa a tristezinha para ser trabalhada, né?
E nisso veio a ideia de fazer um stand-up, depois veio a ideia de se transformar numa peça. Na época, por causa da situação, a gente deu o nome de Débito ou Crédito. E aí, durante o processo de ensaio, foi para esse outro nome, que era uma frase que ela falava. Quando o amigo dela falava para ela assim, mas você tem certeza? Garoto novo e tal, não sei o quê. E aí ela falava para ele assim, meu amor, eu vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste? Vou nada. E aí, bacana. A gente decidiu ficar o nome da peça. E foi uma peça, uma das peças mais bombadas de todos os últimos tempos, porque a mensagem era linda, elenco maravilhoso, direção surpreendente. Olha, foi demais. E conta pra gente, você falou agora de toda essa história, mas como começou a surgir a peça, a produção total, escolha de elenco com a querida Paula Burlamac, entre tantos outros atores bacanas. Show de bola. Vamos lá. A gente abriu o processo de ensaio, abriu o processo de ensaio não, primeiro com a direção. Eu tinha conversado primeiro com o Vitor Garcia Peralta, que também é um diretor gigante, e ele tinha fechado de fazer comigo. Passado um tempo, a agenda vai mudando, o cinema chama, a TV chama, um monte de coisa acontece, a gente não pôde mais fazer com ele. Veio a ideia de chamar o Jorge Farjala, apesar de parecer uma ideia na contramão de uma comédia romântica. Mas como a gente não queria uma coisa convencional, era interessante chamá-lo. Então, com o Jorge Farjala na equipe, ele topou dirigir a nossa comédia romântica, encenar. Ele já tínhamos o diretor, e aí a gente conversou. A gente já tinha listado todas as atrizes do Brasil, a gente tinha pensado em várias possibilidades. Já tinha conversado com algumas pessoas também, feito leituras. E aí a gente, conversando com ele, veio no nosso mapa, no nosso radar das pessoas que a gente tinha listado, a Paula Burlamac. E aí a gente chamou ela para uma leitura, e foi muito engraçado que no dia que ela chegou, ela falou assim, gente, desculpa, mas assim, eu não conhe... Aí ela falou para mim, né? Eu não conhecia você, o texto é divertido, mas eu fiquei me perguntando, assim, eu vim muito também, porque eu fiquei me perguntando, que o diretor, o Jorge Farjala, vai dirigir uma comédia romântica? Eu fiquei muito curiosa com isso. Eu falei, que bom que você veio por isso, Paulo. Você não ia vir por mim? Eu realmente não era conhecido, né? Que bom que você veio por ele. E aí ela foi esse casamento. Aí depois veio Vitor Tirré, que é amigo, eu já tinha visto no teatro, a gente já se conhecia, mas não tinha até então pensado nele. E aí, nesse processo final, a gente chamou ele, a gente gostou dele na leitura, caiu para dentro. Ele que já vem de uma família toda, né? Uma bagagem toda, né? No teatro, na TV, né? Meu Deus. Gigantesca. E aí, depois dele, o Jujuba canta. A gente começou a ensaiar e ainda não tinha o elemento Jujuba, que nem tinha na história original. A ideia de ter um músico ao vivo veio do Farjala. E aí ele queria alguém que tocasse acordeon e que fosse clown. A gente falou, pô, ferrou, né? Para achar esse cara vai ser difícil. E que tem agenda, porque músico tem agenda muito cheia. Um belo dia a gente estava já fazendo coisa de figurino, que desde o início tudo foi muito, muito desenhado e muito rápido, assim, com o Farjala. Então a gente estava ali há uns 20 dias ensaiando, talvez, num ensaio de 2 meses. Então estava bem avançado, vamos dizer assim. Estava lá mexendo com o figurino. A Paula estava aguardando a gente na sala de ensaio, chegou Jujuba. E aí a Paulo perguntou, você é o que vai fazer a leitura aqui para o personagem do Vou Deixar? Ele falou, qual que é seu nome? Ele, Jujuba. Aí ela, não entendi seu nome. Ela falou, Jujuba. Eu me chamo Jujuba, eu sou clown. Eu não deixo de ser clown nunca, eu sou Jujuba. Aí ela, você toca acordeon? Toco. Na hora ela ligou. Eu achei! Era o cara que tinha isso. Eu achei o seu clown. É ele, você não precisa nem aprovar, Farjala. É ele. E é ele. Ótimo, maravilha, gente. Histórias que só o teatro pode proporcionar, né? Agora me fala a respeito dessa elaboração toda e quando vocês iniciaram propriamente, desde a estreia até antes da pandemia, né, a última sessão,
Como que foi esse processo todo? Teve alguma mexida no decorrer da trajetória, no percurso da peça? E você esperava esse sucesso todo até a chegada dos prêmios? Não, assim, eu acho que a gente... Eu desejo, né? A gente deseja o sucesso. Deseja o sucesso de público, deseja que a casa esteja cheia, a gente quer que o assunto repercuta, que as pessoas... Então, assim, a única certeza que a gente tinha era uma coisa que estava vindo daqui de dentro, era uma coisa que a gente queria comunicar com as pessoas, a gente queria... E no primeiro dia, na estreia, quando veio um casal na saída e perguntou, essa história é sua? Uma delas falou isso, e eu falei, é. A outra falou assim, não, essa história é nossa, você escreveu pra gente. E aí as duas abraçaram, choraram. Coisa mais linda, né? Eu falei, meu Deus do céu, essa resposta já é tudo. Então, assim, não esperava, não pensava em premiação, não pensava nos prêmios. E fiquei muito feliz, que é óbvio que é muito bom ganhar prêmios. Fiquei muito feliz com a classe artística também, gostando bastante, porque a classe artística é muito crítica. Eu não faço teatro e acredito que quem faz teatro não faz teatro para agradar a classe artística, faz teatro para o público. Mas a classe artística gostar e não ficar, não criticar, não ir contra, eu fiquei muito feliz com isso, que a classe artística de maneira geral gostou também. Eu lembro lá no Prêmio Fita que vocês que foram abocanhando diversos prêmios, né? Como a galera vibrava, né? Quando falava do espetáculo de vocês, né? O público ali, todo mundo, a classe artística toda, torcendo por vocês. Foi fantástico mesmo. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E o que teve de mudança durante o processo, assim, foi o Vitor Thierry, assim, da estreia para frente, ganhou ritmo. Do primeiro dia para o segundo dia, teve uma mudança de ter ou não ter um final lá que a gente tinha escolhido. E dali, depois de um tempo, o Vitor Thierry foi fazer uma série e um filme e ele não poderia fazer uma temporada. Nessa temporada, o Matias, que é do meu grupo de teatro, o Matias Wunder, substituiu ele. Lembro ele do Hamlet ou Morte também, que arrasa muito, né? Exato. Ele mesmo. E é engraçado que eles são tão parecidos. O Matias não é famoso. Então tinha umas senhorinhas que vinham falar assim, foi assistir com ele e falou, esse neto da Tônia Carreira é incrível, né? Os dois são bons atores, são parecidos, confundia e ele agradecia. Obrigado. Não é nem neto, é bisneto, né? Mas ele assumia como neto da Tônia Carreira. Tá tudo certo. Importante é que tá feliz. E aí, da peça, do espetáculo, surge o quê? Vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste. E daí, da caminhada desse espetáculo, surge livro. Eu não sabia se ia continuar, você estava perguntando para mim mesmo. Não, isso aí. Surge o livro Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, e nele eu conto a história da vida real, do encontro, do relacionamento, como as coisas aconteceram. Dali, o processo de elaboração da peça, de adaptação, o tempo que levou foi meu primeiro texto. Então, eu aproveitei para contar também como foi essa experiência de escrever um texto em que eu tive que mexer nele bastante durante muito tempo, antes até de começar o processo de ensaio, e ouvi muita gente. Encontrei Julinha Lordelo, que foi uma pessoa incrível, que é avaliadora de roteiro e tal, e roteirista, uma puta roteirista, que me ajudou muito. Conto isso. Conto o processo da temporada da peça e tem a peça com fotos, croquis, planta baixa de cenário, tudo nesse livro. E aí a gente fez já a Bíblia para série e para cinema, as Bíblias, e agora está no mercado, no processo de apresentar mesmo para os players, para as produtoras, para ver quem vai abraçar esse projeto e produzir com a gente ele no cinema. Que aí já não é a nossa parada. Nossa parada é teatro. Torcendo que abraça logo, porque eu fiquei curioso de ver essa história no cinema. Pós-pandemia seria um grande presente para o público, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Para o público, para a gente, para todo mundo. É verdade. E vamos lá, saindo de um sucesso e indo para outro sucesso. O idealizador do grupo teatral Os Trágicos é o Yuri Ribeiro. E daí surge um dos espetáculos mais queridos e que eu mais dei risada em toda a minha vida, que é Hamlet ou Morte, que eu já assisti diversas vezes, tá?
Eu acho que também já teve uma pequena mudança de elenco de uma temporada para outra, mas os meninos são todos maravilhosos, eu ri bastante. Conta pra gente desde do pensar do grupo teatral Os Trágicos até esse espetáculo, Yuri. Show. A gente se encontrou na faculdade da Cal, Casa das Artes de Laranjeiras. Lá a gente montou uma sketch para participar do Festu Rio, Festival Universitário do Rio de Janeiro. E a gente teve, assim, a gente descia, no momento da premiação, a gente descia do palco por um lado e subia pelo outro. E não estou falando isso com arrogância, eu estou falando isso com a mesma emoção que eu tive no momento que eu não esperava que isso fosse acontecer. Então, assim, a gente desceu do palco para receber o prêmio, sei lá, de melhor figurino, e aí foi anunciar o melhor cenário. Aí era a gente de novo e subiu. Então, a gente ganhou 6 prêmios no Festu, e o Carlos Alberto Serra, o presidente da SESC Gran Rio, dobrou nossa premiação financeira para montar o espetáculo na época, de 15 para 30, e aí a gente montou o espetáculo Hamlet ou Morte, uma Trágica Comédia. E nisso a gente fez 10 temporadas no Rio de Janeiro, foi para São Paulo, Fortaleza, Minas Gerais, e aí depois a gente foi parar no Japão. Depois de já ter feito o infantil, Faz de Conta que é Tempestade também, no ano passado a gente foi com esses 2 espetáculos para fazer uma turnê no Japão, representado pelo Guaraná Água na Boca lá. E foi muito legal poder ir para o Japão. Colônia brasileira é enorme no Japão. Então, você nem perguntou se eu esperava isso, e eu não esperava isso. A gente ia pro não Japão. esperava que ia fazer tanto sucesso do outro lado do mundo, né? A gente foi recebido lá, assim, recebido com aplausos pelo fato de ser um grupo brasileiro, mas ainda não tinham assistido o nosso trabalho. Então, assim, gostavam muito da ideia da gente se apresentar, e aí depois que a gente se apresentou, assim, a gente está acostumado a ficar depois da peça para poder abraçar o público e tirar foto. Sim. E aqui fica uma galera, fica um pouco as pessoas que nos conhecem, mais um pouco do público. Lá era quase que 90% de um teatro enorme, de 400, 500 lugares, que a gente ficava mais tempo tirando foto do que apresentando a peça, às vezes. Bacana, foi sensacional, foi muito incrível. O reconhecimento do público realmente é algo que faz do teatro, dá o diferencial do teatro, né? O reconhecimento, o público querer estar próximo, querer cumprimentar, falar como aconteceu contigo. Essa não é a sua história, essa é a minha história. Eu acho que isso é o feedback que o ator precisa. Sim, porque acontece ali, naquele momento, e tem a chance da resposta imediata. E aí a resposta que a gente tem é sincera, é verdadeira. Ela está no sorriso, ela está no aplauso, ela está no olhar, ela está no abraço no final, na vontade de tirar foto. Enfim, o teatro não tem nada que substitua. É verdade. E para o Yuri Ribeiro, o que é mais difícil ou mais fácil, veja do lado que você queira, o drama ou a comédia? Eu não vejo dificuldade em nenhum deles para fazer. O que eu acho... Vamos lá. Respondendo a tua pergunta de uma forma mais reta, eu acho que é mais difícil a comédia. Eu acho que é mais difícil a comédia porque ela tem um objetivo claro. Muito claro. Comédia, ela tem... A pessoa... O nosso objetivo, embora a gente fale, né, na hora de estudar a comédia, ensaiar a comédia, você vai fazer comédia não é para ficar querendo fazer os outros rir, não. Se você ficar querendo, não funciona. Mas o objetivo é fazer a pessoa rir. Você não tem que estar em si. A situação tem que acontecer de verdade para ser engraçada pelo fato dela acontecer, ou pelo constrangimento, ou porque o cara nunca morre, ele Papaléguas é atropelado e é engraçado porque ele não morre nunca. Enfim. O coiote, né? Na verdade, que se machuca sempre. Olha aí, de onde veio o Papaléguas. Mas tem um objetivo claro. A plateia tem que se divertir. Então, assim, com esse objetivo claro, fica muito mais fácil de se medir o resultado. Então, por isso que eu acho mais difícil. E, às vezes, naquele dia, você fez o que você sempre vem fazendo. Mas simplesmente a plateia mudou completamente, é outra, e aquele dia a plateia não estava respondendo tanto aqueles estímulos. Uma plateia diferente, enfim. E aí tem menos riso. E aí você consegue ter a resposta imediata, e a gente, como se cobra muito, no final fala assim,
hoje não foi um bom dia de espetáculo. Então, por isso que eu acho que é mais difícil. O drama, o mapa, a resposta, ela tá muito mais tá com a pessoa. Se alguém ri no meio do caminho, ok? Mas se chorar, o que acontecer com a pessoa é mais difícil da gente medir do palco. Pronto. Do palco é mais difícil de medir o resultado que está tendo na plateia. A gente sabe depois no abraço, no final, na conversa e tal. Mas enquanto está fazendo, demorei esse tempo todo para finalizar com um resumo. Para fazer no palco, na hora, acho mais complexo a comédia, porque a gente consegue medir a resposta no talo e isso mexe com o nosso emocional. Na hora ali, aí você tem que ir se reestabelecendo. Você faz comédia, você sabe, né? Esse é o grande Yuri Ribeiro, para você que está chegando agora. O nosso querido ator Yuri Ribeiro respondendo a todas as perguntas. Daqui a pouco eu vou abrir para a pergunta da galera. Yuri, me fala uma coisa. Qual foi a situação mais inusitada que você já passou no teatro? Por exemplo, uma vez na live com a Juliana Martins, a atriz, ela falou que uma vez em um espetáculo no interior de São Paulo, um morcego entrou. Né? Ela falou que ficou desesperada, mas teve que levar em cena. Porque ele queria atuar também. Já aconteceu algo desse tipo? Ou com o público, uma resposta do público? Conta pra gente. Cara, já aconteceu. Foi bom que você contou a história, porque eu lembrei de uma história enquanto você contava. Opa, então vamos embora. Como vou deixar, a gente estava no teatro uma vez, e aí, beleza, peça acontecendo, tal, não sei o quê. Uma cena que eu deveria estar em cena, eu não estava. E por que eu não estava? E os atores não sabiam o que estava acontecendo. Eu não estava em cena porque eu já tinha visto que estava pegando fogo na vara de luz. E aí, quando eu vi, eu falei, não, eu sou rato de teatro, né? Assim, eu cheguei no Rio de Janeiro para fazer... Eu vim para ser ator, mas eu trabalhei em absolutamente tudo que você imaginar do teatro, né? A gente vai jogando nas ondas, vai fazendo tudo. Então, assim, inclusive o Vou Deixar, eu montava a luz do Vou Deixar também. Então, aquele dia pegou fogo, talvez também tenha tido culpa, usei equipamento errado. Mas, enfim, pegou fogo no adaptador. E aí, eu saí, eles não viram o que era, eu entro com uma escada em cena. E aí, tinha uma moça na plateia que ela falou, fogo! E aí, eu botei a escada em cena, todo mundo ficou olhando assim. Aí, eu subi na escada e eles falando, não, para! Aí, eu desliguei o negócio, o fogo parou quando eu desliguei o cabo que estava alimentando aquele refletor, que eu sabia qual era. Sim. E aí queriam parar a nossa apresentação. O teatro queria parar a nossa apresentação. Fechou a cortina. Falou, a gente precisa de uma meia hora, 40 minutos para poder avaliar se não tem risco maior. Eu falei, eu já desliguei o que estava causando, a gente precisa continuar. E aí a Paulinha também falou assim, abre essa cortina, pelo amor de Deus. E aí a gente abriu a cortina e a peça seguiu. Essa foi uma bem, assim, a gente riu muito disso depois, o público ficou marcado, com certeza, na cabeça de todo mundo. Toda aquela galera que estava ali nessa sessão deve lembrar até hoje. Se tem alguém aqui assistindo, falou, eu estava lá nesse dia. E vamos lá, pro Yuri, é mais fácil o teatro ou a TV? Eu fiz muito mais teatro do que TV na minha vida. Então, assim... Vou medir pelo meu coração, o que acontece com ele. O teatro é muito mais fácil para mim. No teatro, meu coração dispara de um jeito muito gostoso. Se você perguntar para mim, imediatamente antes de eu entrar em cena, o que eu vou falar no meu primeiro texto, eu não sei. Eu não consigo falar para a pessoa, eu vou falar isso. Eu consigo fazer. Eu ensaiei 2 meses, meu corpo sabe, meu cérebro sabe, mas na hora... eu entro de tal forma, mergulho de tal forma, talvez pelo tempo de preparação e o quanto é orgânico o teatro, então o teatro é mais fácil. A TV, recente agora eu gravei Filhas de Eva, antes da pandemia, né? Gravei Filhas de Eva, série para Globoplay, e foi a experiência mais longa gravando em TV, e nas primeiras vezes meu coração ainda palpitava de um jeito nervoso, de um jeito que me acostumando com a TV, pelo fato de ter feito menos mesmo, assim. Mas, assim, eu gosto dos dois, acredito que me saia bem nos dois, mas a TV, por algum motivo, ainda me deixa nervoso.
O teatro era aquele que, vamos embora, encara na hora e vamos lá, e não tem muito. E do jeito que for, o que acontecer. Eu acho que nos dois, o que acontecer, a gente resolve. Não, ator não para a cena, né? Ator, quem para a cena é diretor, ator não para a cena. A gente resolve. Mas no teatro eu tô mais à vontade ainda nesse sentido. E fala pra gente como que o Yuri estuda e compõe a sua personagem. Você recebe lá o texto do autor e leva para casa para estudar. Como que funciona esse período de construção do seu personagem? Legal, eu gostei dessa pergunta porque eu já respondi ela de tantas formas diferentes na vida e vai mudando a cada momento. Sim. E hoje, o Yuri de hoje, o Yuri que estuda psicanálise também, o Yuri que estudou mais roteiro para poder aprender a escrever melhor e tal, olha eu falando de mim na terceira pessoa. Como é que eu me preparo com o personagem? A primeira coisa que eu faço, eu dou uma impressão inicial para ele. Eu leio, então essa primeira impressão que eu dou para ele, coisa que professor de teatro fala para não fazer, mas eu adjetivo ele. Então eu falo, ele é bom, mal, ele é cafajeste, não é, ele é isso, é aquilo outro, beleza. Aí eu entendo, aí ali eu vi o meu preconceito. Aí quando eu vejo o preconceito que eu tenho com ele, eu falo, então eu tenho que fazer o contrário disso. Se eu li que ele é cafajeste, se está escrito que ele é cafajeste, de alguma forma, né, pelas ações que ele faz, eu vou contra isso. Eu vou fazer tudo para que isso seja percebido na segunda camada dele. Então, a primeira cena dele não vai apresentar de cara que é um cafajeste. Então, começa por aí. Eu ouvi uma coisa da minha diretora que eu gosto muito, que ela fala assim, eu não posso te dar nada que você já não tenha dentro de si. Então, eu vou buscar primeiro dentro das minhas referências mesmo pessoais, de vida, coisas que eu vivi e tal, o que se assemelha àquelas relações que ele está vivendo? O que para mim é mais próximo daquilo que ele está vivendo? E aí eu entrego o meu para ele, mas não é o Yuri que estava em cena. Eu entrego a minha percepção de vida para ficar o mais humano possível aquilo. Aí no terceiro movimento que eu faço referências que aquele personagem tem. Porque às vezes, ou depende, se o diretor falar de cara, eu quero que você estude o Jerry Lewis, Charlie Chaplin e sei lá o quê. Eu vou começar por aí. Eu vou estudar os caras e aí vou tentar entender o que ele quer que eu pegue dos caras também. Mas eu normalmente no terceiro movimento que eu vou para referências externas. Aí eu vou buscar. Eu gosto muito de alguns, de vários atores, mas que eu gosto muito. Johnny Depp, Jim Carrey no Brasil, Matheus Nastergalli, que eu gosto muito, enfim. Mas aí, apesar de gostar dessas pessoas, eu vou buscar o que tem a ver com aquele personagem. Mas eu não sou um ator que grifa, não sou um ator que grifa e cola vários. Eu acho incrível isso. Incrível. Eu olho o texto das pessoas e falo, cara, será que eu não sou dedicado? Quando eu olho o texto tudo marcadinho, né? Aquela galera toda marcadinha. E ela escreve como fala cada fala e cola o papelzinho. Um papel é rosa, o outro é verde, o outro é azul, o outro não sei o quê. Eu falo, caraca, acho isso super incrível. Nunca fiz isso, mas eu ainda quero fazer para ver como é que é. E vamos lá, você é aquele ator que está praticamente toda semana no teatro assistindo algum espetáculo, quando você, óbvio, não está em cartaz? Toda semana, e mesmo que eu esteja em cartaz, eu vou estar em algum dia do alternativo. Se eu estou em cartaz no Nobre, no alternativo eu estou vendo alguma coisa. Eu vou ver o infantil. Estou no infantil, vou ver o Nobre. Então, assim, toda semana eu estava em teatro. Toda semana eu estava em teatro. Agora, na quarentena, eu me recolhi um pouco, não do teatro, porque o teatro está acontecendo mesmo, né? Mas, assim, começou um movimento de apresentação online e eu demorei um pouco para assistir. Então, hoje eu assisti 2 peças. Hoje, não hoje, o dia de hoje, né? Até hoje, eu assisti 2 peças online, que é completamente diferente. Mas, assim, toda semana, pelo menos 2 peças, ou às vezes 3. Toda semana. E falando em teatro virtual, você acha que o legado dessa pandemia, desse isolamento social, é o teatro virtual? Você acha que ele chegou para ficar? Eu acho que ele chegou para ficar. Eu acho que as pessoas perceberam como para ficar, não em substituição ao outro, né? Para ficar junto com o outro. A gente percebeu que essa ferramenta que a gente está usando aqui, ela é totalmente acessível, gratuita, possível da gente realizar muitas coisas aqui. Ontem mesmo eu assisti, anteontem eu assisti uma peça que foi da forma que a gente está aqui. A lógica que a gente tem uma limitação, é um casal conversando numa videochamada Perdão.
da Malu Falângola e do... Esqueci o nome do rapaz, mas enfim. Eles conversando numa videochamada. E até que acontece um incidente, ele acaba morrendo e ela fica triste. Depois ela interage com o robô dele que o algoritmo criou. E aqui, nessa janela, igual a gente está. Então, assim, é uma coisa que veio para ficar, com certeza. E não só aqui online, pelo Instagram e tal, mas nos teatros, fazendo com streaming e com várias câmeras. E como se transmite um jogo de futebol, pode se transmitir uma peça de teatro para muita gente. Bacana, maravilhoso. E me diga, você acredita que quando passar tudo isso, porque isso vai passar, é óbvio, as pessoas terão mais sede de arte? Elas estarão com mais vontade de ir ao teatro, de ir à casa de exposição, de frequentar um centro cultural? Enfim, com certeza, Diogo. Com certeza vão estar com mais sede, porque as pessoas estão com sede de sair, né? Lógico que já muita gente não deixou nem de sair, porque teve que sair para trabalhar, teve que sair para fazer várias coisas, mas estão com sede de sair e perceberam, a gente percebeu, eu não me excluo disso, mas me excluo um pouco sim, porque eu já valorizava a arte, mas percebi mais ainda, né? A gente percebeu o quanto a arte é importante, o quanto a música é importante, o quanto a presença física, o olho no olho, o contato. A gente é quente, a gente é latino, a gente quer abraçar, a gente quer beijar. Então, assim, eu acho que as pessoas vão sim estar com mais sede de consumir cultura, consumir teatro, consumir arte e ir à casa de espetáculo, sim. Acho que sim. E também acredito que essa pandemia, esse isolamento social, deixou algo marcado, que a presença da arte foi o que deixou mais leve os nossos dias, né? A música que você escuta, o livro que você lê, as lives como essa que está acontecendo, né? As reprises de inúmeras novelas e séries e tudo mais, é isso que está deixando ainda um pouco mais leve, porque as notícias são péssimas, mas é isso que está deixando o dia a dia ainda um pouquinho mais tranquilo, digamos. Concorda, Yuri? Concordo totalmente. No início, então, no boom, né, continua hoje, mas no boom foi incrível ver o movimento de todos os artistas fazendo. Como eu falei, eu me recolhi. Então, no início, eu nem consumi. Não fiz e não consumi. E foi incrível ver os artistas todos fazendo lives e isso trouxe alegria, trouxe tranquilidade, trouxe também a percepção da empatia das pessoas como um todo. Fala assim, gente, a gente tá junto, vamos embora, a gente vai resolver isso junto. Não pode sair de casa? Tá, eu tô na tua casa agora, do jeito que eu posso fazer, da maneira que eu puder, eu tô contigo, você gosta de mim, eu tô mostrando meu trabalho, a minha arte para você. Trouxe muita leveza e valorização para a arte, leveza para todo mundo e mostrou o quanto a arte é importante. Bacana. Para você que está chegando agora, nós estamos com o nosso querido ator Yuri Ribeiro, o Bruno Viana RJ. Gostei muito do livro Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste. Bruno Viana, um abraço para você, tá? Que com certeza consumiu o livro e hoje está aqui prestigiando a nossa galera. Agora vamos lá. Fala pra gente desse projeto que foi o Curta Praia. Fala de tudo que você passou durante esse período. Boa! Obrigado, Bruno, pelo elogio ao livro e vou te responder. Curta Praia. O Curta Praia foi um evento do Grupo Globo que a gente passava 12 horas na praia. Eram 12 horas na praia. Chegava lá de manhã cedo e só saía no final do dia. Haja protetor solar. E muito. E aí tinham várias atrações, entre elas. Começava o dia com aula de yoga. E eu era o locutor, né? Que eu sou apresentador, mestre de cerimônias, então eu era o apresentador do programa como um todo, o animador. Então o pessoal estava correndo na praia, já tinha recebido por e-mail, ou tinha visto um cartaz, um banner, em algum lugar muita gente já tinha visto que ia ter aquele evento. E além dessas pessoas, a pessoa estava passando na praia, eu ia fazendo brincadeirinhas com eles e tal, com o pessoal que estava... Bom dia, essa linda manhã aqui em Copacabana e você que tá dando aquela corridinha, quer ficar sequinho, que tal começar o dia assim, ó, comecei falando acelerado, mas vamos respirar porque vai ter o quê? Vai ter aula de yoga agora. Daqui a 15 minutos vai começar a aula de yoga. E eu chamava o pessoal, principalmente nesse momento que, assim, no geral, o povo não acorda cedo, né? Então, no primeiro evento tinha menos gente. Mas depois, aquilo fervia de um jeito na praia.
E aí tinham as outras atrações. Aí era aula de vôlei, aí tinha aula de vôlei com jogador da seleção brasileira, e aí tinha aula de badminton na época que o badminton estava entrando para os Jogos Olímpicos, deve ser. Aí tinha também com gente do badminton, que é a peteca. Peteca, né? Badminton é peteca. Acho que é isso. E tinha shows no final, encerrava o dia com um show que sempre estava. Antes do show tinha aula de zumba, que aí a gente inventou uma competição de zumba, que aí a galera era tudo que o carioca queria, né? Meu Deus do céu, era um fervo incrível, era sensacional, era sensacional. E em todas a gente foi, não em todas, né, mas assim, em todas as regiões, pelo menos. Então, a gente estava em Copacabana, a gente estava em Pedra de Guaratiba, a gente foi a Piscinão de Ramos, a gente foi enfim, a muitos lugares do Rio de Janeiro. Bastante, né? E com certeza deve ter uma galera aí que deve lembrar do Curta Praia e deve estar com saudade. Acredite, vai voltar o período do nosso verão sem pandemia. Vamos pedir a Deus e dará tudo certo. E agora o nosso Yuri Ribeiro também está estudando psicanálise. Conta isso pra gente. Durante esse processo de pandemia, de quarentena e tal, comecei a olhar mais para dentro, comecei a fazer terapia, que eu nunca tinha feito na minha vida terapia. Sério? Eu comecei a fazer. Eu nunca tinha feito. Eu acabei minha sessão antes da sua live. Terapia online. Você falou, vou começar com um cara meio maluco ali. Me ajuda aqui a chegar legal, né? Tô brincando. A minha é online também. E eu vivia falando assim, eu não tenho tempo, não vou conseguir, não vou me organizar. Não. Cara, foi a única opção. Era a única opção que eu tinha agora, né? E eu entrei e foi incrível começar a fazer terapia. E foi tão bom para mim que eu decidi estudar mais sobre isso. E aí eu comecei a estudar psicanálise, fazer o curso de psicanálise, por 2 motivos. Um, pelo autoaprimoramento mesmo, para poder entender mais sobre isso, ter a possibilidade de oferecer isso para outras pessoas também mais lá na frente. Mas falei 2 motivos e falei uma lista agora, né? Mas o segundo motivo, se esse foi só um que eu falei antes, porque contribui muito também para roteiro. Então, como eu escrevo, a psicanálise também é muito útil para o roteiro, para entender como a gente é dividido em o que a gente deseja, o que a gente diz que deseja, o que a gente bloqueia, o que a gente sublima, o que a gente, enfim, o que reage, como a gente toma as nossas decisões. E o personagem ele é feito disso, para ser um personagem complexo, um personagem que não seja... Inclusive, hoje, quando eu vou pensar num personagem, eu penso com esse pensamento também da psicanálise. E estou gostando muito, está bem no início do curso, né? Sim. Mas é uma coisa que eu não canso de ler sobre, eu não canso de ver, de pesquisar, de entender e de compartilhar. Tudo quando eu vejo, como minha irmã mais nova, ela faz psicologia. E, cara, eu ligo para ela às vezes para a gente poder falar sobre isso e a gente vai trocando uma bola. E em toda roda que eu tiver, se alguém levanta a questão e aí a gente consegue dialogar sobre o assunto, eu acho incrível. Então é uma coisa pela qual eu me apaixonei muito, muito, muito. Que maravilha! E agora que você está iniciando aí também, não só nos estudos, mas também na terapia, é bem engraçado. Depois que a gente começa a fazer terapia, a gente meio que vira psicólogo mesmo. Quando o nosso amigo liga para poder contar um problema, fala, cara, você precisa se conhecer, você precisa analisar. Isso vai acontecer contigo. Daqui a pouco você está dando consulta. Prepare-se, tá? Acontece mesmo, cara. A gente reproduz as perguntas do psicólogo, né? A pessoa vem com questões... a gente tem que observar mais isso. Você já parou para pensar? Eu ouvi o que você falou... Você reparou nisso que você falou? E aí a gente acaba se comportando. E a palavrinha que vai entrar no seu vocabulário e nunca mais vai sair é gatilhos. Olha o gatilho. Já Os gatilhos. Prepare-se que você vai falar muito isso agora. Muito bom. Para você que está chegando agora, eu estou com o nosso querido Yuri Ribeiro, ator, locutor, apresentador, roteirista. Desses roteiros aí, o que está saindo de bom para pós-quarentena? Fala pra gente. Durante quarentena ainda está sendo... foi apresentado para edital.
Cartas Refeitas de Mim, que é o nome que a gente está dando por enquanto, mas Sim. que é a história de um casal na quarentena, de uma separação, uma reconciliação durante a quarentena, num processo em que não se podia sair de casa e que eles separam a casa por um lençol. E é do ponto de vista do papel, a história é contada do ponto de vista do papel que é pendurado nesse lençol. E ele vê o casal, o papel vê o casal, Sim. e o papel narra o que eles vão conversar através de cartas, e só tem um papel, um lápis, uma borracha, e eles têm que apagar para poder escrever para o outro, e eles vão se reconciliar a partir dessa troca de cartas. Que eu e a Agatha, a gente escreveu esse roteiro. Ele é para audiovisual, a gente está pensando se... porque não teria como fazer se não fosse audiovisual, porque no palco vai colocar o papel... Dá para fazer, mas a gente ficou pensando, eu vou colocar o papel no palco e pronto. Agora colocar o áudio para rolar. Acabou, é o papel vendo, não precisa do ator. Mas, enfim, isso é um que a gente está fazendo, que tá pronto, a gente desenvolveu ele e inscreveu ele em editais. E eu estou escrevendo agora uma distopia, uma ideia de o mundo se acabou. Tipo, que eu assisti agora o Coringa e me veio... Eu não tinha assistido até semana passada o Coringa. Sim. E aí Gotham se acabando lá, os ratos para lá e para cá e tal. Então, assim, é uma distopia que eu tô desenvolvendo ainda, não sei quanto tempo vai levar, mas que conta a história de um homem muito rico que desenvolveu um grande empreendimento, e que é uma torre onde as pessoas são colocadas quando elas morrem. Sim. E ele vai sofrer com esse próprio empreendimento dele. É basicamente isso. E de onde sai tanta ideia, tanta criatividade? E qual é o período certo? Você é aquele que escreve pela madrugada? Normalmente eu acordo muito cedo para escrever. Acordo muito cedo para escrever. Então, cada um tem seu mecanismo, né? Quando eu entro no processo de produção mesmo, a ideia surge a qualquer hora. Então, assim, eu tenho um compromisso que eu brinco assim, tá transando, a ideia veio, para de transar e anota. Porque ela vem do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. Então, assim, ela surge a qualquer momento. E aí, às vezes, eu vou dormir, se eu não tiver com o caderno do lado ou o celular do lado para poder gravar o áudio, a minha cabeça vai ficar rodando naquilo. Eu não consigo dormir. Quando eu durmo muito tarde, eu acordo no outro dia puto ainda porque eu não lembro mais o que era a ideia. Eu fico puto que eu perdi uma grande ideia. E às vezes ela nem era. Então a ideia vem a qualquer hora. Mas na hora que eu me coloco para produzir, é na primeira hora da manhã, 5, 6 horas da manhã, que é silêncio absoluto, nenhuma informação nova. De noite eu pensei sobre o que eu queria criar. A história é essa. Eu preciso de solução para isso. Que personagem será que está faltando? Como eu desenvolvo a próxima cena? Durmo, e aí eu acho que meu inconsciente ajuda a trabalhar na solução disso. Quando eu acordo 5, 6 horas da manhã, estou escrevendo sobre o assunto. Olha só, curiosidades do nosso roteirista Yuri Ribeiro. Bem, vamos lá, Yuri. Eu separei 10 nomes aqui, nomes conhecidos, tá? Esses nomes, a maior parte já cruzou a sua carreira, a sua trajetória artística. E aí você vai fazer o seguinte, quando eu falar esse nome, você vai falar aquilo que vem à cabeça. Pode ser uma situação que vocês viveram ou a admiração que você tem. Beleza? Tá, beleza. Vamos lá. E você que está acompanhando também, se você conhece, óbvio, a maior parte aqui vocês conhecem, vocês falem também, fiquem à vontade, essa live é para você participar e se divertir. Começando a nossa listinha, eu estou com a diretora Adriana Maia. Professora, mãe, com quem eu aprendi muito, generosa, linear, horizontal. A relação com ela no palco, no teatro, na hora de ensaiar a gente, é horizontal. A gente consegue conversar, dar ideias, e ela acredita muito no que a gente tem para oferecer para ela. Então, uma professora me ensinou muito. Inclusive, foi com ela que eu aprendi. Eu não tenho como te dar nada que você já não tenha dentro de você. E eu gosto muito disso. Seguindo a lista, Lília Cabral. Lília Cabral. Saramandaia. Fiz Saramandaia, que ela fazia também. Admiro muito o trabalho dela. Ela teve na peça, ela foi assistir Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste. Eu tenho uma foto, olha que eu vou lembrando. Tem uma foto com ela. Lília Cabral
admiro o trabalho. Maria do Caritó. Maria do Caritó foi uma peça incrível que eu assisti com ela. Brilhava muito. Adoro Lília Cabral. Maravilha. Seguindo a lista, Totia Meirelles. Totia Meirelles. Chegou a ler conosco, não pôde estar conosco, não vou deixar, porque ela tinha outros projetos também, pessoais e para teatro. E aí esteve na nossa estreia e gostou muito do espetáculo, ficou muito feliz com o resultado que a gente teve e falou que a gente escolheu muito bem também a Paulinha. Então, Totia leu com a gente a peça e não pôde fazer com a gente. É isso. E também gosto do trabalho dela. Óbvio, senão também não tinha chamado pra gente poder ler a peça junto. Maravilhosa. Gente, pera, deixa eu perguntar uma coisa. Não vai interromper, não. Pode falar. É Inês do Brasil que tá assistindo a gente? Acredito que sim, que fica comentando. É que às vezes as letrinhas são tão pequenininhas. Que maravilhosa! Vamos lá. Seguindo a lista, Matheus Nastergaile. Matheus Saramandaia, a gente fez junto. Matheus Nastergaile é a loucura mais gostosa que eu já vi na vida de fazer a cena. Eu lembro de uma fala dele preparado para fazer a cena assim, e aí deu algum problema, e aí ele falou assim: eu preciso saber se eu largo o osso ou se eu continuo. E aí alguém falou para ele, assistente de direção, falou: continua. Que era o osso da emoção, que ele estava num nível de emoção, e vai levar muito tempo? Se for, eu largo o osso, depois eu tento chegar nesse estado de novo. E eu adorei aquilo, assim. Então, Matheus Nastergaile é meu eterno... Esqueci o nome agora do personagem dele no Ariano Suassuna. Mas é admiração total. Total. Maravilha. Seguindo a lista, Gabriel Canella. Gabriel Canella foi ele. Você falou que teve algumas mudanças nos Trágicos. Gabriel não pôde fazer uma das temporadas e acabou que o nosso diretor musical, o Edivan Moraes, fez o personagem dele. Gabriel fazia lindamente a rainha, amigão, parceiro e acho que o ator que agora não está mais com a gente no Hamlet ou Morte, mas com certeza é o ator mais gostoso do grupo, sem dúvida. Umas coxas, é sério, gente? Umas coxas assim, que ele fazia o papel da rainha, ele entrava com um tubinho. Eu lembro dessa cena. E uma cor Canela. O público caía dentro. Eu amo Canela, cara. Maravilha. E vamos lá, seguindo a lista, o que o nosso Yuri Ribeiro tem a falar a respeito de Fernanda Montenegro? Fernanda Montenegro me falou uma coisa. Primeiro, admiração total. Tudo que ela, tudo que eu ouço dela, eu presto muita atenção, e ela faz parte da história do teatro, das artes, da TV no Brasil, né? Da arte no Brasil. Fernanda Montenegro, eu fui numa leitura dela, acho que era no Midrash. E aí, no final, eu falei para ela assim: Fernanda, não sei se eu falei Fernanda ou Fernanda Montenegro, mas enfim, não lembro como me comportava na época, eu tinha 19. Mas eu falei: um dia eu quero poder ser, nem que seja 10% do que você é. Aí quando eu falei isso para ela, ela olhou no meu olho com calma, com a calma de quem sabe o que está fazendo, de quem viveu muito, né? E ainda tem muito para viver, mas viveu muito e sabe o que está fazendo. Ela pegou, olhou para mim no meu olho e falou assim: ninguém pode ser 10% de outra pessoa. A gente só é inteiro. Tenha calma. Eu existo. Aí eu não lembro o número. Toda vez que eu vou contar essa história, eu não lembro o número para fazer. Mas eu existo há 80 e tantos anos. Eu sei que na época eu falei: não, essa não é a idade dela. Então ela estava falando: eu existo na arte. Então ela falou: eu existo há X anos. Então tenha calma. Então, assim, é uma pessoa incrível e que significou muito para mim isso que ela me disse naquela época, assim, sobre eu ter calma
e que ninguém pode ser 10% de outra pessoa. A gente é inteiro, eu não posso querer ser o que o outro é. Eu tenho que querer ser eu melhor. Eu melhor ainda, eu diferente, eu de um jeito mais, sei lá, enfim, eu. Eu não posso querer ser 10% do que alguém é, representar 10% do que alguém representa. Verdade. Então, ela me deixou... Ela me deu uma... Não foi uma... Eu ia falar que ela me deu uma rasteira, não, mas ela fez assim, ela passou a mão na minha cabeça assim e falou assim, calma, calma, respira. Foi incrível. Maravilhosa, Fernanda Montenegro. E o que o nosso Yuri Ribeiro tem a falar de Pedro Sarmento? Pedro Sarmento. Pedro Sarmento é também fundador do Grupos Trágicos, faz Hamlet ou Morte, faz de conta que é Tempestade. Tem uma história muito engraçada, porque Pedro Sarmento é o zen do grupo, é o relax. Eu falo 320 palavras por segundo, ele fala uma a cada 2 segundos, com calma e tal. E tinha um dia que a gente estava ensaiando lá na Sesgran Rio, e de repente o Pedro falou assim, ih, gente, tá pingando aqui. No que ele falou tá pingando aqui, era o café que tava pingando. Eu tava ensaiando, no que eu virei, rapidamente eu fiz assim, o tum, 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 e era o café, a jarrinha de vidro da cafeteira tinha estourado o fundo, ele já tinha derramado inteiro, tinha uma poça em cima da mesa, tava pingando embaixo, tinha coisa do nosso material, mochila, computador, um monte de coisa. Eu, porra, Pedro, tá pingando, cara. Tem uma cachoeira nessa caralho. A tragédia já estava anunciada. E aí sai catando tudo. E ele, cara, você é muito estressado. Ele é muito tranquilo. E é um cara que é apaziguador, é abraço, é generoso, é cuidado. E muito, 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 com certeza, sem dúvida alguma, o mais tranquilo do grupo. Mais tranquilo. Maravilhoso. Um abraço para o Pedro Sarmento. Seguindo a lista, Jorge Farjala. Jorge Farjala, eu não sei se o Jorge Farjala gosta, porque da última vez que eu falei para ele isso, ele falou assim, mas eu vou falar de novo, não sei se ele gosta ou não, depois eu vou perguntar para ele. Eu falo que ele é meu malvado favorito. Eu acho ele genial. Ele é um cara, antes de falar sobre ele ser meu malvado favorito, é um cara genial, um puto encenador, cheio de referências, um cara que devora a encenação, devora teatro, devora roteiro. Então, o cara é genial. Genial. E gosto muito do trabalho dele, gosto muito da pessoa dele, e por isso que eu tenho a liberdade para falar que ele é meu malvado favorito. Porque o Farjala é muito duro. Ou ele foi muito duro no processo. Por quê? Porque ele sabia o que ele queria. Durante o processo de leitura, ele falava assim, eu já vejo essa caralho aqui acontecendo assim, assado e tal. E ele falava de onde vinha, a gente ainda estava na mesa. E quando a gente foi para encenação, realmente o que ele estava dizendo foi o que a gente foi fazendo e tal. Então, assim, ele sabia muito o que ele queria. Então, eu lembro que eu tinha muito uma coisa de fazer assim com a mão. Aqui embaixo, mas mexer a mão assim. E aí chegou um dia que ele pegou minha mão, ele amarrou minha mão. Ele falou, você não vai mexer essa mão, vou segurar, vai, fala, você aqui segurando, para, é por você que eu tô fazendo isso. E hoje eu vejo o quanto isso é importante também, de neutralizar o corpo, porque quando a gente neutraliza, um movimento ganha muito mais vida. Voltando a Fernanda Montenegro, ela entrou no palco completamente neutra, tranquila, numa palestra show, aula, enfim, na cal que eu vi. E aí ela sentou com calma, o corpo completamente tranquilo. E aí ela pegou, abriu a caixa de óculos e colocou... Ela não colocou... Ela estava com óculos e ela foi procurar alguma coisa assim. Mas aquilo ganhou um volume. Então, quando a gente tem um corpo mais neutro, qualquer movimento ganha muito mais volume. Então, eu aprendi isso também. Ele me lembrou que isso acontece. Então, enfim, sou apaixonado por esse cara. Ele é meu malvado favorito, vai ser sempre. É um cara que eu amo. Maravilhoso. Um beijo para o Alexandre Lino, nosso ator querido que está assistindo a gente. Colocou aí ótima live. Obrigado, Alexandre Lino. Alexandre maravilhoso. Também amo. Seguindo a nossa lista, Paula Burlamac. Paulinha, sincerona, não segura nada, fala tudo, fala com amor, fala sempre preocupada em melhorar.
fala tudo, fala tudo. Ela não vai segurar, não vai segurar. Ela chegou, ela veio, ela chegou. Eu falei para você aqui agora, porque quando ela chegou, ela falou assim, que ela não me conhecia, e ela foi querer saber por que Jorge Fajal estava dirigindo uma comédia romântica. Ela falou, o que está acontecendo? Peraí, Brasil, o que aconteceu? Então, sincerona, amor, divertidíssima. Inclusive, tem uma coisa que a gente vai publicar um dia, brincadeira, não vai publicar não, mas tinha um caderno da assistente de direção, anotava tudo. E aí a assistente de direção anotou pérolas, coisas engraçadíssimas que ela falava assim entre a gente, e aí ela anotou as pérolas da Paula. Então, assim, uma pessoa engraçada, divertida e sincerona. E fiquei muito feliz de atuar do lado dela. Incrível. Bacana. E fechando a lista, o que o nosso Yuri Ribeiro tem a falar de Caetano Veloso, que estava lá na estreia? Eu vi foto na internet. Para. Quando eu vi, quando você perguntou no início agora se eu tinha noção, se eu esperava que fosse acontecer o que aconteceu com a peça, sim, eu não esperava. E entre as coisas que eu não esperava era que um dia, naquele dia, na peça eu ia ver... Não foi Caetano que me viu no palco, né? Fui eu que vi ele na plateia. Deu aquela tremidinha assim? Eu fiquei muito feliz em ver ele. É um cara muito importante para a música brasileira, muito importante para a história da política no Brasil. E ele falou depois, ele falou não foi numa live, em algum vídeo ele falou sobre a Paula e sobre a peça, né, num vídeo. Então, acho que teve muita generosidade nisso também. Ele gostou muito e fiquei muito feliz. Não esperava vê-lo tão cedo na plateia assistindo o espetáculo que eu faria. Então, uma pessoa querida, uma pessoa bacana. Depois eu estive na casa dele em reuniões relacionadas à política também. E gosto muito. Bacana, fechamos a nossa lista de 10 nomes que estão ali entre o nosso querido Yuri Ribeiro. A nossa live está perto de chegar ao fim, mas eu não posso terminar sem antes agradecer o Yuri, que foi tão carinhoso, aceitou o convite da live do Bonfim, abriu seu coração, abriu sua história, abriu seu tempo para poder compartilhar de tudo isso com vocês, que eu também estou aqui agradecendo a todos que entraram, participaram, mandaram seu carinho. Muito obrigado, Yuri. Diogo, muito obrigado. Eu já gostava muito de você, eu já te amava pela tua alegria, eu já te admirava, só que assim, a gente nunca teve essa oportunidade de fazer esse bate-papo desse jeito assim, então eu sou mais fã ainda do teu trabalho agora. Puta que pariu, desculpa o palavrão, puta que pariu, que simpatia, que alegria, que coisa gostosa. Obrigado. Foi a live mais alta astral que eu fiz na vida. Opa, que maravilha! E volte sempre. Volte para contar todas as suas histórias. A live do Bonfim está aberta. Um beijo para o Edu Porto aí, que está conosco também, ator Edu Porto. Um beijo. Um beijo para todos vocês que ficaram aqui nos acompanhando. E eu tenho um convite. 8h30, Yuri. 8h30 eu tenho Rosane Goffman aqui na live do Bonfim. Tô contigo. Valeu. Beijo. Essa live fica salva aqui no meu IGTV. Quem quiser depois compartilhar com os amigos, é só vir aqui buscar, tá bom? Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Yuri. Obrigado. Até mais. Até mais.